Agora no Vê Mais, a gente vai falar de um assunto que interessa a todo mundo que está nos assistindo, a automedicação e também a recomendação daqueles medicamentos que a gente conhece como medicamentos naturais. A gente está recebendo ao vivo hoje membro do Conselho, presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui do nosso estado, o seu Arnaldo Zubioli. Tudo bom, seu Arnaldo? Tudo bem. Obrigado por vir conversar com a gente. Bom, todo mundo em casa tem aquela famosa caixinha de remédios, né? Em que a gente tem ali à disposição remédios, na maioria porque a gente acha interessante. Dor de cabeça, dor de estômago, dor para tudo, né? É uma cultura do brasileiro, né? Sim. O que acontece e que muitas vezes nós temos tentado informar e esclarecer a população como um todo, né? É que, quanto à guarda dos medicamentos em casa, tem um problema sério, que por negligência e por imprudência, as crianças acabam utilizando esses medicamentos. É por essa razão que hoje as intoxicações ocupam o primeiro lugar os medicamentos. Sério? Acontece muito isso? Hoje a média é 27% de todas as intoxicações são feitas com medicamentos que são guardados nesses armários em casa. E, por exemplo, os domes sanitários, detergentes, essas outras coisas em casa, respondem por 10%. Picada de escorpiões, aranhas, 11%. Então, mas medicamento é 27% com isso, né? E as crianças são o principal alvo desse tipo de intoxicação. Tirando esse perigo, né, das crianças que a gente não pode descartar, a automedicação, né? Ela traz realmente malefícios para a saúde? Como que a gente tem que cuidar para que ela não passe de algo que pode ser para o bem para alguma coisa ruim? Sim, em primeiro lugar, a automedicação é um direito do paciente. Tá. A própria Organização Mundial de Saúde tem externado de que dentro dos autocuidados de saúde, que inclui, além disso, alimentação, hábitos de vida saudáveis, etc., a automedicação. Quer dizer, o direito que tem o paciente de se responsabilizar pela sua própria saúde. E também porque, convenhamos, se fosse qualquer problema de saúde, ter que ir às unidades básicas de saúde ou aos consultórios particulares, o sistema não o sistema não aguentaria. Então, por isso que se chama autocuidado de saúde, ele ter que ter essa responsabilidade. Porém, nós nos preocupamos muito porque se a pessoa não tem informação adequada sobre o medicamento que vai utilizar por um profissional de saúde, ela normalmente poderá sofrer algumas consequências. Certo. Então é por isso que a gente sempre recomenda. O farmacêutico está presente em todas as farmácias do Estado do Paraná. Basta procurá-los, estão acessíveis aí para dar essas orientações. Ele tem de estar na farmácia. Ele tem que estar na farmácia. Se caso ocorra que dele não está na farmácia, nós pedimos até à população que denuncie ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná. Mas ele sempre lá está e dá as orientações a respeito do uso do medicamento, do seu efeito. Certo. Porque nos preocupa no momento o quê? A baixa concordância às terapêuticas, mesmo quando elas são prescritas pelos médicos e pelos odontólogos. Nos preocupa as interações farmacológicas. Pessoas quando você toma 2, 3 remédios? 2, 3, 4 medicamentos, algum não faz efeito. Por exemplo, há um estudo realizado por um pesquisador do Hospital São Bartolomeu, Londres, que ele diz o seguinte, quando se toma, por exemplo, um antiácido, por exemplo, à base de hidróxido de alumínio, ou hidróxido de magnésio, ou carbonato de cálcio, que até tem... Para estômago, para estômago, que a gente toma muito, uma né? gastrite, de modo geral, né? O excesso de ácido clorídrico, que a gente chama, né? E ele toma as quinolonas, que são antimicrobianos, ou tetraciclinas, por exemplo, diminui 90% o efeito do antimicrobiano. Olha, então se a pessoa está fazendo algum tratamento com esse antimicrobiano, né? Desculpa, eu não entendo muito bem, mas se ela de repente tiver um mal-estar ali, uma gastrite, e toma esse ácido, já 90% do remédio perde efeito. Perde efeito. E a pessoa não tem nem noção disso. Não tem. Nós falamos antimicrobiano porque é uma expressão mais corrente hoje em dia. Antigamente falava antibiótico, né? Ah, antibiótico. Então agora o senhor já falou a minha língua. Mas nós hoje se fala mais no geral, antimicrobiano. O antibiótico também é assunto interessante, que alguns anos atrás o antibiótico era vendido sem nenhuma discriminação nas próprias farmácias e passou a ser proibido. Isso foi uma análise do próprio conselho, um próprio acordo aí do conselho, pelo antibiótico ser algo assim mais forte, né? Como que vocês viram essa mudança? O que aconteceu foi que a resistência aos antibióticos tem crescido no mundo todo. Certo. Né? A resistência às bactérias e não tem tido efeitos os antibióticos, vamos usar assim. Qual a necessidade que se teve? Quem prescreve, quem dispensa tem que ter controle. Tá. E aí, as agências de todo mundo, as agências sanitárias, por exemplo, nós temos a Anvisa no Brasil, FDA nos Estados Unidos, e a Europeia, então todas elas hoje têm um controle específico sobre os antimicrobianos
para que não gere resistência e que depois, quando há necessidade deles, não dá mais para ter efeito. Você acha que a população ganhou com isso? A população ganhou em muito. Por quê? Além de ser prescrito, e sabe quem é o prescritor e quem dispensa, há ainda o tempo da prescrição. Então, se sabe que aquela substância, ao ser prescrita, será usada o tempo que for necessário, tão somente. Certo. Qual é o risco para a população que nós devemos alertar? É que nunca se utilize mais do antibiótico além do tempo, tá, que foi prescrito pelo médico ou pelo odontólogo. Por exemplo, 7 dias. Tomou 7 dias, mas sobrou lá a cartela. Joga Sobrou fora. cartela. Joga fora. Tá. Joga fora. Quanto ao descarte dos medicamentos, nós Também estamos importante. preocupados também. Por que estamos preocupados com o descarte de medicamentos? Já está contaminação de lençóis freáticos no estado do Paraná. Já tem trabalhos feitos. Nós começamos, inclusive, uma parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba, envolvendo a Secretaria de Saúde da Prefeitura, as farmácias, 40 farmácias, laboratórios industriais farmacêuticos, então todos para estão envolvidos, envolvidos para o recolhimento dos medicamentos. Bom, Fernando, a gente estava falando do descarte dos medicamentos, que eu acho muito importante para alertar o pessoal que está em casa. Como a gente pode jogar fora esses medicamentos? A primeira questão que a gente gosta de esclarecer à população é que não jogue medicamentos na privada, na patente, vai lá, dá descarga dos medicamentos, não jogue em terrenos baldios, recolhe os medicamentos num lugar adequado e nas farmácias que fazem esse recolhimento, devolve esses medicamentos para a própria farmácia. No lixo de casa comum que a gente descarta comida também não. Junto com a comida, no lixo de casa, também não. Tá. Há uma preocupação muito grande, porque, como eu disse anteriormente, eles estão contaminando os lençóis freáticos. Certo. O que acontece? Na hora dessa água que vem para beber, filtrada, ela não vai conseguir retirar esses princípios ativos de dentro da água. São muitos princípios, né? Muitos. E aí a pessoa acabará consumindo medicamento por tabela. Certo. E essa forma, só antes da gente sair para o intervalo rapidinho, pode colocar num saquinho plástico, chegar na farmácia e falar, está aqui os medicamentos. Exatamente. Enquanto não houver uma regulação da Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Em Curitiba já começou. Aqui ainda não, né? Aqui ainda não. Logo se estenderá a todos os municípios do estado do Paraná, e aí sim, quer dizer, as pessoas poderão fazer esse descarte desses medicamentos em locais adequados dentro dos estabelecimentos. Perfeito. Seu Arnaldo, uma dúvida que eu tenho são esses medicamentos naturais que a gente conhece, né? Muitas vezes a gente vai em algumas lojas de suplemento alimentar, muitas vezes de alimentos naturais, e a gente vê ali algumas formas de medicamento. Tem óleo de coco, tem outros medicamentos que prometem energia, outros emagrecimento. Esses medicamentos, a população tem que ter um cuidado? Tem. Eu gosto de lembrar sempre, e há um esquecimento sobre isso, tá, né? 95% de todos os medicamentos que nós usamos são de origem natural. Certo. Por exemplo, a aspirina, que a gente não lembra muito, o ácido acetilsalicílico, que foi o primeiro medicamento que foi industrializado no Brasil, ele é natural, era do salgueiro, que era a planta. Só que hoje é sintético, é certo, claro. Então, na verdade, o produto natural, a planta medicinal, como chama, ela tem mesmos problemas. Pode dar reação no organismo, pode dar intoxicação. Então, os cuidados que devem ter são os mesmos que são obedecidos para os medicamentos. Certo. Então, não é qualquer pessoa que pode tomar, mesmo ele estando ali discriminadamente numa prateleira, né? Não, de jeito nenhum. Mesmo que seja um produto natural, por exemplo, uma planta ou um outro tipo de produto, por exemplo, ele deve, a pessoa, pedir um esclarecimento sempre, ou de um nutricionista, ou de um farmacêutico, ou de um profissional de saúde em geral, para ele poder fazer a utilização desses produtos. E como que as pessoas ficam... Não, pode falar, me permite? Uhum, eu queria lembrar que uma das maiores preocupações que nós temos é hoje que o paciente ele é questionador, o usuário, né? Mas, ao mesmo tempo, ele fica olhando na internet. Sim. Há vários sites na internet que têm informações sobre produtos naturais, minerais e outras substâncias. Essas informações, 70% delas não são confiáveis. Então, nós pediríamos um cuidado também, de quando se ler essas informações... Na internet, na maioria das vezes... As informações não são verdadeiras, então há sempre a necessidade de que um profissional adequado, especialista, desses que eu acabei de mencionar, dê esclarecimento sobre aqueles produtos, para que ele possa dizer
tal local dá informações adequadas e outros não são informações Saber corretas. aonde procurar essas informações. Saber onde procurar. Né? É um alerta, porque E muita gente isso se evita informa, uma né? série de problemas futuros. Muito bom. Ó, e voltando na questão dos medicamentos naturais, como que a população em casa, no geral, dos medicamentos, pode ficar segura que aquele medicamento passou por uma verificação, foi feito por um laboratório correto, não um laboratório clandestino? Tem ali algum número, alguma alegação no remédio que a gente pode observar? Tem. O que acontece é o seguinte, há dois tipos de produtos que a gente chama como naturais. Certo. O que a gente chama plantas medicinais, essas são in natura. São aquelas, eu planto camomila, uma calêndula, qualquer planta e eu faço um chá. Ou faço chazinhos, um chazinho. né? A gente chama infuso, decocto. Sim. Eu diria até aqui que uma forma farmacêutica das mais conhecidas nós tomamos todos os dias. É o café. É o café, É o certo. café, que é um infuso. Né? Então, dessa forma a gente chama planta medicinal. Quando ele é preparado industrialmente, a partir de um produto vegetal, natural, aí sim nós chamamos fitoterápicos. Certo. Chamamos fitoterápicos. Então, há que separar fitoterápicos, plantas medicinais. Os fitoterápicos têm uma regulação que a gente pode Tem uma observar. regulação. Inclusive, essas regulações traz na caixa se deve ser vendido sob prescrição médica, se o farmacêutico pode indicá-lo para algum tipo de problema de saúde que a pessoa possa apresentar, se a própria tem alguma pessoa... contraindicação, né? Exatamente. Se a própria pessoa pode tomar cuidado, as plantas e os fitoterápicos têm interações farmacológicas também. Elas podem Cruza, interagir ali, né? Interagir. Por exemplo, um paciente tem tratamento de uma diabetes tipo 2, de hipertensão, outro, ele toma um desses produtos, pode haver interação com algum produto farmacêutico que ele está tomando. Pode não fazer efeito esse remédio ou pode piorar a Ou situação, pode piorar. que é o pior, né? Pode agravar, Agravar. ou pode cortar o efeito daquele medicamento que ele já está tomando. Então não é porque a palavra natural é porque todo mundo pode, né? Todo mundo acha que é porque Não, natural vai fazer absolutamente. bem para todo mundo, né? Absolutamente. Certo. É. Então, agora, o remédio que a gente vê mais, a automedicação das pessoas são os remédios de dores de cabeça. A gente compra o remédio, tá um amigo do lado, tá com dor de cabeça, já passa esse remédio. Com o tempo, o organismo não vai criando uma certa resistência para esses medicamentos? A gente chama isso de taquifilaxia. Quer dizer, se você toma muito um determinado anti-inflamatório não esteroide, que esse é o caso, né, o organismo acaba se acostumando a ele. Certo. E aí ele não terá efeito. É preciso também ter muito cuidado na seleção desses medicamentos. Os anti-inflamatórios não esteroides hoje estão entre os medicamentos mais consumidos no mundo. São, né? A São. gente deu uma olhadinha nas pesquisas, realmente. Se você pegar um instituto do IMS, que é um instituto da indústria farmacêutica, para ver qual é o consumo dos produtos que eles lançam no mercado, nós vamos ver que entre 10 produtos mais consumidos do mundo, 6 são anti-inflamatórios não esteroides. E aí você tem desde o ácido acetilsalicílico, o paracetamol, a dipirona, diclofenac, você vai tudo longe. que o pessoal toma, dor de cabeça, dor de garganta, uma febre, né, dor no corpo, são esses remédios, o que eu né? recomendaria de imediato, antes de tomar qualquer produto, se já não foi orientado pelo farmacêutico, mas busque orientação de um farmacêutico na farmácia mais próxima. Ele dará um bom conselho, dirá se aquele medicamento pode ou não ser utilizado pela pessoa. Sempre falar com o farmacêutico, né? É Sempre. melhor. Agora, tem algumas coisas que é lícito falar. Anti-inflamatórios não esteroides, utilizá-los com álcool não é uma boa recomendação, é péssima. Nenhum tipo de Não, anti-inflamatório. são os maiores casos de sobredoses que nós temos hoje, as combinações entre os anti-inflamatórios não esteroides e álcool. No ano 2001, a Inglaterra, eu observei isso, ela pôs isso sob um controle mais restrito ainda, os anti-inflamatórios não esteroides. Tipo paracetamol, ácido acetilsalicílico, por quê? Que é tão comum a gente tomar, né? É muito comum e a interação é muito grande. Naquele ano, em 2001, tiveram 5 mil mortes devido Olha, a mistura aí. às misturas de álcool com o Então, anti-inflamatório não esses esteroide. anti-inflamatórios não misturar com álcool de maneira nenhuma, né? Nenhuma, Evitar nenhuma. de qualquer forma. Evite de qualquer forma. Ótimas dicas, viu? Não misturar, tomar cuidado também. Na hora de guardar em casa, rapidinho, que a gente tem pouco tempo, como que a gente pode guardar em casa esse remédio de maneira correta? Muito boa sua pergunta. Quando se tem um medicamento em casa, para guardá-lo corretamente, primeiro, não expor em locais que bate o sol, porque vai perder parte do princípio ativo do medicamento. Não se pôr na geladeira. Nem na geladeira e nem no sol. Nem no sol. Tá. Né? Põe sempre em local que tem uma temperatura controlada, mais fresca, mais agradável. Pode ser dentro de uma caixa ou não? Pode ser dentro de uma caixa, não há problema. Não há Desde que problema. não faça muito calor, quer dizer, aquelas caixas não ventiladas, muito fechadas, também não. Certo. Tem uma telespectadora rapidinho que ligou falando que toma leite de moreira, é isso? É um tipo de leite da moreira. Esses tipos de medicamentos naturais, ele prejudica também?
Não sei. Esse leite não é algo mais assim, digamos, natural do povo mesmo, da cultura, Da né? cultura. É o fitoterápico, né? Eu gosto muito do que a Agência Americana de Medicamento faz, né? Todos esses tipos de medicamentos ela chama de suplementos alimentares. Ah, correto. Tá? Ela não considera como medicamento. Certo. Nem a fluoride de Bach, que hoje a própria Anvisa está com um problema muito sério. Está cortando aí os florais de bar, né? Fluoride de Bach, fluoride californiana, fluoride de Minas, ela não Tentar sabe evitar, como né? classificar também. É não verdade. sabe como classificar. Por quê? Não é alimento e não é medicamento. E não é medicamento. Obrigada, viu, pelo seu esclarecimento. Quero agradecer a sua participação. Espero você numa próxima, viu? Ok, eu que tenho a agradecer. Obrigado. Muito obrigada.